Um bom dia, nono ano. Hoje nós vamos iniciar as aulas da semana de matemática fazendo a correção da tarefa de semana passada. Tá? Vocês tinham o exercício 5 da página 7 e 8, né, sobre teorema de Pitágoras para fazer como tarefa. Então vamos lá para a nossa correção. Então o exercício começava assim, a letra A vocês tinham um triângulo retângulo aqui amarelo, que a hipotenusa media raiz de 61, um dos catetos media 6 e o outro media x. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, né? Hipotenusa raiz de 61 e os catetos são x e 6. Então, aqui quando eu elevo raiz quadrada de 61 ao quadrado, esse quadrado aqui vai cortar a raiz, sobra só 61, tá? O x ao quadrado permanece assim mesmo, que é o que eu quero descobrir, e 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Agora aqui eu preciso deixar o x sozinho, então esse mais 36 vai passar lá para o outro lado junto com o 61, e ele é mais, vai passar para lá menos, tá? Então aqui 61 menos 36 vai dar 25, e para eliminar o quadrado eu faço a raiz. Raiz quadrada de 25 é 5. Então eu descobri aqui que meu x vale 5, tá? A letra B, vocês tinham aqui o triângulo retângulo marrom, né? A hipotenusa era o x e os catetos eram 12 e 16. Então, ó, hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, é igual cateto ao quadrado, 12 ao quadrado, mais cateto ao quadrado, 16 ao quadrado. Repete o x, que é o que nós queremos descobrir. 12 vezes 12, 144. 16 vezes 16, 256. Somando aqui vai dar 400. E para eliminar o quadrado, a gente faz a raiz. Raiz de 400 é 20. Tá? Então, descobrimos aqui que a hipotenusa mede 20. Agora, a letra C, vocês tinham o triângulo retângulo verde deitadinho aqui. A nossa hipotenusa aqui é o x. E os catetos são 18 e 24. Tá? Então, vamos lá, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, né? Os catetos são 18 e 24. Daí, repete o x, que é o que a gente quer descobrir. 18 ao quadrado é 18 vezes 18, que dá 324. 24 ao quadrado é 24 vezes 24, que dá 576. Somamos os dois valores aqui, que vai dar 900, e tira a raiz no final, que vai dar 30, tá? E a letra D, o triângulo rosa aqui, a hipotenusa é raiz de 30 e os catetos são x e raiz de 5. Então, ó, hipotenusa ao quadrado, raiz de 30 ao quadrado, né? É igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Aqui o quadrado corta a raiz, sobra só 30, tá? O x ao quadrado eu repeti. Aqui também o quadrado corta a raiz, sobra só o 5. Aí o 5 aqui positivo passa para lá diminuindo. 30 menos 5, 25. E a raiz de 25 vai ser 5. Então, eu descobri que o meu cateto aqui mede 5, tá? Então, essa era a correção da nossa tarefa. Mas nós vamos continuar a resolução dos exercícios por aqui, tá? Aqui, por enquanto, era a correção da tarefa. Agora, nós vamos fazer os exercícios 6, 7, 8, 9 e 10. E eu quero que vocês copiem a resolução desses exercícios lá na apostila, tá? Hoje não vai ter tarefa. A tarefa é mandar foto dos exercícios que nós vamos fazer aqui durante a aula, tá bom? Então, vamos lá para o exercício 6. É o exercício de verdadeiro ou falso. Lá diz assim: se um dos catetos de um triângulo mede 100 e a hipotenusa mede 250, então o outro cateto mede 150? Eu coloquei aqui no teorema de Pitágoras para confirmar, ó. Se a hipotenusa for 250, 250 ao quadrado é 62.500. Aí ele está dizendo que os catetos são 100 e 150. Então, 100 ao quadrado, 10.000, 150 ao quadrado, 22.500. Somando aqui, ó, 10.000 mais 22.500 dá 32.500 e não 62.500. Então, é falso, tá? O outro cateto não pode medir 150 porque não vai dar verdadeira igualdade aqui. E a letra B. Se a soma dos quadrados das medidas dos catetos de um triângulo retângulo é igual a 100, então a sua hipotenusa mede 10. Ó, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, se a hipotenusa mede 10, 10 ao quadrado é 100. Então, essa aqui é verdadeira. Tá? Exercício 6, a primeira é falsa, comprovei pelo cálculo, a segunda é verdadeira. Agora o exercício 7. Vocês têm esse quadradinho amarelo aqui, ABCD,
e foi traçada a diagonal dele aqui, dividindo o quadrado em dois triângulos retângulos. Eles querem que vocês determinem uma expressão que permita calcular a diagonal do quadrado. Então, vocês percebem que aqui formou um triângulo retângulo? O D aqui, a diagonal, é a minha hipotenusa, e o L são os meus catetos. Então, aplicando no teorema de Pitágoras, ó, D ao quadrado igual L ao quadrado mais L ao quadrado. O D ao quadrado eu repeti. 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado dá 2L ao quadrado, tá? Para eliminar o 2 daqui, passa a raiz para o lado de cá. Então, aqui, ó, o L que está elevado ao quadrado, eu posso tirar fora da raiz. O 2 não, então permanece lá. Então, a diagonal é L raiz de 2, tá? E agora, na letra B, eles querem que vocês calculem a medida da diagonal de um quadrado que tem lados medindo 8. Então, se a diagonal é lado raiz de 2, no lugar do lado eu vou colocar 8, tá? 8 raiz de 2. E como eles falaram que a raiz de 2 vale 1,41, 8 vezes 1,41 vai dar 11,28, a medida da diagonal aproximada, tá? Aqui, exercício 7. Agora, o exercício 8, vocês tinham aqui um triângulo equilátero, tá? Lembrando que equilátero significa 3 lados iguais. Então, ó, L, L e L, as 3 medidas dele. E foi traçada a altura dele aqui no meio, ó, dividindo ele em 2 triângulos retângulos iguais, tá vendo? Então, eles estão perguntando aqui, explique por que essa altura, AH, relativa aqui ao lado BC, é também a mediana desse lado. A mediana é a reta que divide o lado bem certinho no meio, tá vendo? Então, aqui, ó, por que a altura é a mediana? Porque o triângulo equilátero, a altura dele divide ele em 2 triângulos retângulos iguais, tá? Se os retângulos são iguais, esses 2 pedacinhos aqui tem que ser iguais, tá? E se tudo isso aqui mede L, aqui é L sobre 2, aqui é L sobre 2. Então, ó, a altura AH divide o triângulo equilátero em 2 triângulos retângulos congruentes, que significa a mesma coisa que iguais. Então, esse pedacinho BH tem que ser igual a esse pedacinho CH, tá? Que os dois são a metade do lado. Continuando lá na página 9, o exercício 8 ainda tinha letras B e C. Eles queriam que vocês pegassem aquela metadinha ali de triângulo que formou, tá? Que aqui era a altura H, aqui era a metade do lado, né? L sobre 2, e aqui era o lado. E que vocês usassem o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Então, aqui, ó, a hipotenusa é L. Então, L ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, L sobre 2 ao quadrado e H ao quadrado, tá? Esse L eu repeti, aqui, ó, L ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. E H ao quadrado só repetiu, tá? Esse L ao quadrado sobre 4 vai passar para lá junto com o outro L, para ficar o H sozinho de um lado do igual. Então, ó, H ao quadrado igual L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, que essa fração era positiva, passou para lá, ficou negativa. Tirando o mínimo aqui, nós vamos chegar em 3L ao quadrado sobre 4, e para eliminar esse quadradinho aqui, faz a raiz. Então, aqui, ó, o L sai fora da raiz, o 3 não pode sair fora da raiz porque não tem raiz exata, e a raiz de 4 é 2, então a gente ficou com L raiz de 3 sobre 2, tá? E agora, sabendo que esse L raiz de 3 sobre 2 aqui é a fórmula da altura do triângulo, eles querem que a gente calcule a medida dos lados de um triângulo com altura 2 raiz de 3. Então, ó, a altura é L raiz de 3 sobre 2. No lugar da altura, eu vou substituir o valor dela, ó, 2 raiz de 3, tá? Igual a L raiz de 3 sobre 2. Esse 2 que está aqui embaixo vai passar para lá multiplicando aquele outro 2. Então, 2 vezes 2 vai virar 4 raiz de 3. E de repetir esse L raiz de 3 aqui. Agora, o que tem igual dos dois lados dá para cortar, tá? Então, essa raiz de 3 com essa raiz de 3 elimina, vai sobrar só L igual a 4. Então, os lados do triângulo medem 4. Tudo bem? Agora, vamos para o exercício 9. Vocês tinham aqui um paralelepípedo, que é como se fosse uma caixa, né? E essa caixa, ó, ela tem um retângulo aqui embaixo, que foi dividido no meio pela diagonal e formou um triângulo verde. E aqui também foi traçada a diagonal num outro plano, formando esse triângulo amarelo, tá? Eles querem que vocês descubram a diagonal do triângulo verde e a diagonal do triângulo amarelo, que são as hipotenusas. Então, primeiro analisando esse triângulo verde aqui embaixo, ó. A hipotenusa é D e os catetos são 6 e 8. Então, D ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado.
8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Somando aqui vai dar 100. Tirando a raiz de 100 é 10. Então, nós descobrimos que essa diagonal mede 10. Tá? E agora, analisando o triângulo amarelo, a hipotenusa é D, aqui mede 10 e aqui mede 5. Então, ficou D ao quadrado igual 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 5 ao quadrado, 25. E daí a raiz quadrada é 100 mais 25, 125, né? E a raiz quadrada de 125 não é exata. Podemos deixar assim ou simplificando, fazendo 5 raiz de 5. Tá? Então, aqui, resolução do exercício 9. E por último, temos o exercício 10, que é um exercício do Enem. Então, vejam lá como esse conteúdo é importante, tá? Teorema de Pitágoras cai no Enem, lá no ensino médio. Vocês têm aqui uma escada de vários degraus e um corrimão. E eu quero descobrir qual é o comprimento total do corrimão. Então, nós vamos analisar esse triângulo que se formou aqui, ó. Estão vendo que se formou um triângulo aqui? Ele mede 90, aqui ele mede todos esses pedacinhos de 24 juntos, tá vendo? Que são 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos de 24. Então, 5 vezes 24 dá 120 centímetros. E aqui é a hipotenusa que eu vou descobrir. Então, ó, analisando o triângulo aqui, 120 por 90 por x. Então, x ao quadrado é a hipotenusa, né? 90 ao quadrado e 120 ao quadrado os catetos. 90 vezes 90, 8.100. 120 vezes 120, 14.400. Somando os dois aqui, ó, 22.500. Tirando a raiz quadrada, 150. Então, eu descobri que esse pedacinho mede 150 centímetros, tá? Então, 30 centímetros mais 150 centímetros mais 30 centímetros vai dar um total de 210 centímetros de corrimão, ou seja, 2,1 metros. 2 metros e 10. Tá? Vocês marcam X lá na letra D, tá bom? Então, façam a cópia dessa resolução de exercícios aqui. Se tiverem dúvida alguma, é só vocês falarem comigo, tá? E mandem foto lá no grupo para comprovar a participação de vocês na aula. Então, hoje não tem tarefa, tá bom? Amanhã temos 2 aulas de matemática. Vou mandar uma videoaula para uma delas e na outra aula a gente se encontra lá no Google Meet, tá bom? Então, até amanhã.